E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você... eu já tô rindo, porque o assunto hoje é... Você, amigo torcedor de outros clubes, amigo São Paulino, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo, vamos falar sobre a história do Lucão, que está processando o São Paulo. Antes eu vou fazer uma correçãozinha do vídeo passado, muitos amigos aí do canal lembraram nos comentários, eu falei do Carneiro, que o último jogo do Carneiro teria sido contra o Palmeiras, né? Aquele jogo no Pacaembu. Na verdade, eu falei também, mas ficou meio confuso. O último jogo aquele jogo do Palmeiras foi que o Carneiro foi pego no doping. Então muita gente lembrou, obrigado, sempre corrigindo as informações aqui, que algum vacilo do tiozinho. Então muito obrigado. Então o Carneiro tá aí voltando, vamos ver. Muita gente também concordou sobre o Gabriel Novaes, que tem que ter chance, foi unânime. Muita gente falando que ele pode ter algum problema mesmo, que ele que forçou a barra para sair, mas independente de qualquer coisa, acho que podia ter dado uma chance pro menino. Vamos lá! Tô com a bola do Campeonato Inglês na mão e hoje tem Chelsea e Manchester City, jogão, e o pessoal da UXBet já colocou a página lá para você escolher seu time, lembrando sempre aquela história, perdeu, $10 de volta, usou o cupom promocional Barolo, você tem tudo em dobro, depositou 50, tem 100, depositou 100, 200, hoje jogão Chelsea e Manchester City, você escolhe o seu time, usa aí o cupom Barolo, confere lá. Como você sabe, tá no primeiro comentário do vídeo, tá o link, você clica lá, já cai na página, você escolhe o seu time, investe e torce, né? Eu acho que da Manchester City hoje, só o meu palpite. E também tem, se você não conseguir apostar hoje, tem jogo do Leicester, você também do Chelsea. Então, mas vai lá, clica lá no primeiro comentário, você já vai lá e usa o cupom promocional Barolo. Uma mãozinha do tiozinho para vocês. Bom, vamos lá. Eu vou deixar até a bola aqui, porque esse assunto eu vou tentar falar com calma. Para quem não sabe, o Lucão está processando, o Lucão, o ex-zagueiro de São Paulo, está processando o clube por direitos trabalhistas, os outros por direitos trabalhistas e por danos morais, processo de 5 milhões, porque segundo ele foi perseguido, maltratado pela presidência do clube, que forçou a saída dele, forçou um empréstimo. E ele lembra que ele foi emprestado para o Estoril de Portugal, e ele teve uma lesão no joelho, voltou, acabou o contrato, ele foi para o Goiás, e ele está processando, não cita nominalmente, mas é o Leco de que ele fala, o presidente, a perseguição por parte da presidência era do Leco, e eu acho o seguinte, eu não vou, vocês me conhecem, eu sou um crítico, corneteiro, beleza, só que eu não sou aquele tipo de cara que ofende jogador, que xinga jogador, eu tiro barato, tiro sapo, chamo de cabeça de bagre, de pereba, tudo voltado ao futebol. Então não entro no mérito do cara, só quando o cara faz uma besteira muito grande, que nem o cara lá que bateu na mulher. Então eu não xingo o jogador, minhas críticas são geralmente voltadas para o futebol do cara, para o desempenho profissional do cara. Então eu não vou falar aqui do caráter do Lucão, até porque eu não conheço o Lucão pessoalmente. Então eu não posso falar se ele está sendo mau caráter, eu não posso falar isso. Mas o que eu posso dar minha opinião sobre o que eu acho sobre tudo isso. Eu acho o seguinte, ele disse que teve salários atrasados, ficou 8 meses sem receber, depois foi perseguido pela diretoria, pela presidência, forçaram a saída dele, teriam falado com ironia para ele procurar os direitos dele na justiça, e agora ele está procurando. Agora, o contrato dele acho que acabou no ano passado, ele teve os problemas durante muito tempo, não se manifestou agora. Então, para mim, se está no direito dele receber os atrasados, se fizer alguma coisa que está no contrato, beleza. Só que eu acho que danos morais é um negócio meio complicado, né? Sabe por quê? Eu vou dar uma opinião e eu queria muito que você desse a sua aí nos comentários. É o seguinte, eu acho que essa geração do Lucão, na verdade não tem muito a ver com a geração, mas acho que essa geração do Lucão, principalmente de jogadores de futebol, independente da classe social ou não, eu acho que esses caras, desde muito cedo, eles são muito paparicados. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos. Eles são muito paparicados. Então, independente se o cara é rico ou pobre, isso não tem muito a ver. Porque às vezes o cara não tem condições financeiras, mas ele já tem um empresário, já tem um staff, o pai que cuida, a mãe, o tio, o cunhado. Eles cercam o jogador, cheio de paparico, o cara não conhece o mundo, ele fica numa bolha. E assim vai. O Lucão entrou com 13 anos no São Paulo, 12, 13 anos, para treinar no São Paulo. E esses caras, eu acho que é o caso do Lucão, na minha opinião, eles vão crescendo nessa bolha e não vive a realidade. Então, quando chega no futebol profissional, onde a cobrança é maior, onde a torcida pega no pé, o cara não sabe o que fazer quando tem esse tipo de cobrança. Quando passa por uma situação difícil, onde não tem ninguém para resolver o problema dele, o
cara despiroca, o cara fica sem chão. E aí, quando o mundo não é do jeito que esse jogador mimado desde criança quer que ele seja, o cara surta. Então ele fica indignado, ele processa. Aí não sei se alguém vai falar na cabeça dele para entrar com processo contra o São Paulo. Então eu acho que é isso que acontece. Eu não estou falando de mau caratismo. Para mim isso cheira oportunismo. Um oportunismo sim do Lucão. Não estou dizendo que seja mau caratismo, não vou entrar nesse mérito. Só que eu acho que é muito isso. Então é um mimadinho, como a gente já viu tantos jogadores aí, Cueva, Rodrigo Caio, tantos mimadinhos que a torcida não podia criticar, que saía bravinho quando era vaiado. Então, eu acho que esse é o caso do Lucão. Agora, como o mundo ficou salário atrasado, imagina, 8 meses, teve que reduzir o salário para ir jogar na Europa, realmente é um negócio muito assustador para um menino que deve ter tido a vida inteira uma vida cheia de sim. Quando teve um não, quando teve um contratempo, espera passar um tempo e entra com processo por danos morais. Agora, para não me esticar muito nessa história, por vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer o seguinte, eu vou processar o Lucão por danos morais. Só por danos morais, só pelo que os corintianos me fizeram sofrer, me zoaram, depois daquele 6-1, depois dos vexames, todos os vexames que o Lucão deu contra o Corinthians, só por causa disso já varia um processo. De tanto que eu fui zoado, já varia um processo. Só que aí, não é só isso não, viu gente? Teve mais. Todas as falhas do Lucão, pega aí no YouTube, você acha a vida. Então assim, ele falhou contra Atlético Paranaense, fez gol contra, teve um gol lá que ele saiu reclamando, parecia surtando igual o Ronaldo, o português, o Cristiano Ronaldo, falhou contra o Fluminense, só no jogo que eu lembro, assim, fez gol contra o Fluminense, falhou contra o Fluminense numa saída de bola, teve um jogo contra o Atlético Mineiro muito emblemático, que ele falhou no primeiro gol do Atlético, que ele recupera uma bola, sai jogando, dá no pé do jogador adversário, sai o gol, e no gol da vitória do Atlético Mineiro ele entrega, tira mal uma bola, cai no pé do jogador do Atlético. Nesse jogo, que o São Paulo, aliás, usa como argumento para se defender, o Lucão, na saída do campo, falou o seguinte, eu sou o único que não pode errar, mas para esses caras que estão reclamando de mim, daqui a pouco eu vou embora. O repórter pergunta, certeza disso? Certeza disso. O São Paulo usa isso de argumentação, que ele disse que ele queria ir embora, e ele, quando saiu do São Paulo, postou nas redes sociais, agradecendo ao clube e tal. Nesse mesmo jogo do Atlético Mineiro, o seu Lucão, o Rogério Ceni, que era o treinador, disse, na coletiva, na minha época de jogador, independente de ser vaiado ou aplaudido, é um orgulho jogar no São Paulo. Para você ver o nível, o Lucão e o Rogério Ceni. E estou falando de jogo contra o Fluminense, Atlético Mineiro, contra o Defensa e Justiça, que ele caiu de bumbum no chão, ele quase fez gol contra, ele furou no gol, foi o grande responsável por um dos maiores vexames da história do São Paulo, fora as falhas contra o grande amor da vida dele, que é o Corinthians, que ele quase foi jogar lá. Então eu vou processar o Lucão, se tiver um advogado aí a fim de entrar comigo nessa barca, vamos processar o Lucão por danos morais, por cabelo branco, por destruir minha saúde, por entupir minhas artérias. Então eu processo o Lucão. E eu tô pensando também em processar o São Paulo Futebol Clube, já que todo mundo processa, pelo seguinte, o São Paulo Futebol Clube deixou o Lucão usar a camisa que já foi do Miranda, que já foi do Pirulito, que já foi do Lugano, que já foi do Fabão, que já foi do Ricardo Rocha, que já foi de tantos jogadores, esses que eu vi jogar. Oscar, Dario Pereira e os que eu não vi jogar, Bellini, Roberto Dias. Então eu processo o São Paulo por ter colocado a camisa de zagueiro num jogador tão medíocre, tão horroroso, tão tenebroso como o seu Lucão. Então, eu queria muito saber a sua opinião. Eu acho que é um jogador mimado, como tantos outros que a gente viu. Eu acho que processar o São Paulo por danos morais é um absurdo. Vai processar se o São Paulo está devendo, isso é uma outra coisa. Processar por danos morais, eu também processo você por danos morais. Eu processaria você por danos morais. E eu quero saber se você está comigo. Você processaria o Lucão também? Porque eu aposto que ele também fez você sofrer muito. Então, eu processo o Lucão e processo o São Paulo por ter dado a camisa para ele. Contra o São Paulo eu não cobro nada, contra o Lucão eu vou cobrar 5 milhões também, porque eu acho que a minha saúde, pelo menos as artérias que ele entupiu aqui, valem pelo menos 5 milhões. Então eu quero muito saber a sua opinião. Desculpe o desabafo, hoje não falei devagar, hoje foi speed flow mesmo, não tem momento Maguila, é um assunto que eu queria muito discutir com vocês, muita gente pediu a minha opinião, tá aí a minha opinião, eu quero saber muito a sua, o que você acha desse caso Lucão.
Eu volto nos stories aí do Instagram, ou volto na terça-feira, ou no final de semana aí, se tiver alguma novidade, tá bom? Fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, forte abraço. Tchau.